Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Ribeiro e nós estamos aqui para a nossa 24ª aula do curso de Fundamentos de Python. Hoje vamos dar sequência ao que vimos na aula 23, que foi uma aula sobre a instrução while, acrescentando a informação, a instrução true. Veremos o while true. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu já preparei aqui um exemplo que na verdade é o primeiro exemplo da aula passada, que nós já vimos e já fizemos. Então, o que é esse exemplo? Elabore um programa que receba do usuário um número inteiro que defina quantas vezes ele deseja ver a mensagem Olá Mundo. E após isso, o programa exiba a mensagem Olá Mundo exatamente essa quantidade de vezes informada pelo usuário. Exatamente. Tá. Opa, agora tá certo. Então, é isso que a gente viu na aula passada. O usuário, né, N recebe do usuário a informação, número inteiro, o contador iniciando em zero. Enquanto esse contador for menor do que N, que é o usuário digitou, print Olá Mundo. E atualizamos o contador para não entrar no loop infinito. E aí, se a gente rodar esse código, digitar zero, ele não vai imprimir nenhuma vez. Se a gente digitar 3, ele vai imprimir as 3 vezes e vai parar. Isso aqui sem novidade, nós já vimos na aula passada, por isso que eu passei rápido. Agora a novidade é usar a instrução while true. O while true, ele não coloca a condição na linha do while. Então isso faz com que esse loop fique infinitas vezes sendo repetido até o momento em que ele encontre uma instrução para parada. Então, nesse tipo de instrução, nós usamos as condições indentadas dentro do bloco de while true e colocamos em algum momento uma instrução para parada, mais comum é a instrução break, a palavra reservada break que nós vamos usar hoje aqui. Então vamos ver como isso fica, né? A primeira parte é igual. A gente recebe do usuário o N, que é quantas vezes ele deseja ver a mensagem. A gente cria o contador e agora a gente coloca o while, o laço while, só que sem a condição na linha do while. Então fica assim, ó, while true, esse true T maiúsculo, dois pontos. Então aqui não tem condição de parada no while, e isso vai fazer com que o laço seja repetido infinitas vezes ou até o momento em que ele encontra a instrução de parada, como eu já disse. Então como que eu faço a condição? Eu posso fazer a condição, por exemplo, com um if aqui dentro. Então, if c, que é o contador, estiver menor do que n, que é quantas vezes ele deseja que apareça, print a mensagem. Qual é a mensagem? Olá, mundo. Olá, mundo. A tradicional mensagem do mundo da programação. E agora, a cada vez que ele faça esse print, eu quero que ele atualize. Imprima e atualize o contador, senão a gente fica no loop e não para de imprimir. Então, C mais igual a 1. Só que agora, ele, com esse contador, fazendo com que em um momento o C fique igual ao N e pare de imprimir, ele para o if, que é essa condição. Ou seja, ele para de imprimir. Mas o laço while continua sendo executado repetidas vezes. Olha o que acontece. Vou colocar o número 3, rodando. 3, ele imprimiu as 3 vezes, parou de imprimir. Por quê? Porque a condição de parada é a condição de que o C seja igual ao N. E o C é igual ao N nesse momento. Tá 3. Só que o laço while, tudo isso está dentro de um laço while com a palavra true. Então ele não para de ser executado se nós não colocarmos uma instrução para ele parar. E aí, como nós não colocamos essa instrução, ele está preso. Ele parou de digitar, mas o programa está preso num laço. Então, o que, que a gente faz? A gente cancela aqui no stop e coloca o else, né? Por quê? O else, se o C não for menor do que o N, ou seja, quando ele for igual, eu quero que ele pare. E aí a gente usa a instrução break, palavra reservada break. E o break só vai acontecer depois que ele atingir o número de vezes que ele precisa.
Então a gente roda de novo, digita 3, ele faz o Olá Mundo e para a hora que chega no 3, porque daí ele cai no else e a instrução, o código depois da condição do else é o break, é a parada. Então o while true ele serve muitas vezes para a gente forçar que o loop seja infinito, e isso para alguns códigos pode ser muito, 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 muito necessário. Então aqui a gente ainda está vendo de forma teórica o que o comando faz, mas em aulas posteriores a gente vai ver que isso é muito utilizado e a gente vai usar bastante. Por enquanto, a gente precisa, ou nós precisamos entender o que é o while true. É uma forçada, é uma forçação, digamos assim, de um loop infinito até que ele encontre uma instrução break ou algum outro item de parada. Legal, agora vamos ver um exemplo 2, como que isso ficaria. Um exemplo mais prático. Elabore um programa que receba um número inteiro do usuário e verifique se o número informado é par ou ímpar. Isso a gente aprendeu a fazer nas aulas anteriores. Se for par, imprima uma mensagem dizendo que o número é par e encerre o loop, ou seja, acabou o programa. Caso seja ímpar, exiba uma mensagem informando que o número é par e peça para o usuário digitar outro número até que o número digitado pelo usuário seja par. Então ele vai ficar num loop pedindo para o usuário digitar até que seja par. Então vamos lá. Agora a informação de entrada do usuário faz parte do laço while. Então ela vai ficar dentro do while true, né? While true. E aí a gente coloca n, que é o número que ele vai digitar, podia ser outra variável, recebe um int, porque tem que ser inteiro, do usuário, é um input, e aqui informe um número inteiro e par. Pronto. E aí a gente coloca uma condição. If a divisão de n por 2 ou o resto da divisão de n por 2 seja zero, essa é a condição para que ele seja par, né? O porcento é resto da divisão, então se o resto da divisão por 2 for zero, significa que ele é par. E aí o que eu faço? Eu vou fazer um print. Print fstring, aí eu coloco aqui n, né, que é o número que ele digitou, é um número par. E aí eu dou os parabéns para ele, né, porque ele conseguiu fazer uma tarefa. Parabéns. Que tarefa difícil, digite um número par. Acredite, muitas vezes pode ser. E aí, se ele cumpriu a missão, eu quero sair do laço infinito. Break. Certo? Mas e se o resto da divisão não for zero, o resto da divisão por 2? Significa que o número não é par. Então, print, que é o else, você não informou um número inteiro e par. Informe ou digite novamente. Pronto. E aí, quando ele digitar essa informação e imprimir, ele não vai encerrar o programa, porque encerrar o programa é só se ele atingiu a missão, que é essa condição do n por 2 ser igual a zero, o resto da divisão ser zero. Então ele vai voltar aqui para cima e vai ficar pedindo o número. Olha que legal. Eu coloco aqui, então, vou pôr o par. Ele vai encerrar, número 2. 2 é um número par. Parabéns. Agora eu vou colocar 3. Ele está pedindo, informa o número par, mas o usuário vai lá e digita 3. Então, Enter. Você não informou um número inteiro e par, digite novamente. E ele cai aqui nessa linha, que está logo abaixo aqui do loop infinito, e pede novamente para ele digitar. Daí ele vai e digita 5. Não informou um número inteiro e par, digite novamente. Daí ele vai e digita 4. Aí virou par, ele encerra o programa. Então é muito útil para forçar uma determinada ação do usuário, por exemplo, o while true. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula.
Executem esse código, eu vou deixar disponível, como sempre, na descrição do vídeo, esse Colab, de forma pública, e aí vocês podem assistir, executar junto com o vídeo a aula, e quantas vezes for necessário, e se ficar alguma dúvida, também fiquem à vontade para colocar os comentários, ou as dúvidas nos comentários desse vídeo. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!